Olá, tudo bem por aí? No nosso último encontro, a gente deu um panorama geral sobre o contexto da Torre de Babel. Agora, se prepara porque a gente vai mergulhar fundo numa investigação. Vamos seguir as pistas de uma cidade lendária, de uma torre que queria tocar os céus e de uma dispersão que mudou para sempre a história da humanidade. Prontos para virar detetives da história com a gente? Então vamos lá! Bem no centro da nossa investigação está a grande pergunta, que ecoa há séculos. Onde exatamente ficava a Torre de Babel? É uma história que quase todo mundo conhece, mas o local real dela continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia. E a gente vai tentar desvendar isso juntos. E aqui a gente já se depara com um dilema. Será que estamos falando de uma fábula, uma metáfora com uma lição de moral? Ou será que debaixo da areia do deserto existem de verdade as ruínas de um evento histórico que de fato aconteceu? A resposta para isso, olha, pode mudar tudo o que a gente sabe sobre o nosso passado. Vamos voltar um pouquinho, lá para o início da história, em Gênesis capítulo 11. Tenta imaginar a humanidade inteira unida, falando uma só língua, com um sonho super audacioso: construir uma cidade e uma torre tão alta que chegasse aos céus. E o objetivo? Conseguir fama eterna e, mais importante, não se espalhar pelo mundo. Uma ambição que desafiava o próprio destino. E aqui está o pulo do gato. O projeto de Babel não era só uma construção. Era, na verdade, um ato de rebelião contra a ordem divina de povoar a terra. Eles queriam a união, a concentração e não a expansão. A pergunta que move a nossa investigação é: será que a arqueologia confirma ou desmente essa narrativa? E agora sim, a investigação começa para valer. O texto de Gênesis 11 não é vago, muito pelo contrário. O texto nos dá um verdadeiro dossiê, cheio de pistas bem concretas que vão nos guiar nessa jornada. Vamos analisar cada uma delas, como se fôssemos detetives do passado. Então olha só, a gente tem 4 pistas cruciais na nossa mão. A primeira, a localização, a terra de Sinar. Depois, os materiais de construção. Tijolos queimados, que eram uma tecnologia de ponta, e betume, usado como argamassa. E por fim, a escala do projeto, uma torre monumental. Cada pista é um passo que nos aproxima da verdade. A nossa primeira pista nos leva direto para Sinar. Esse é o nome hebraico porque a gente conhece hoje como Suméria, lá no coração do atual Iraque. É exatamente aqui, no berço das primeiras grandes civilizações, que a nossa busca começa. Um lugar onde a história da humanidade foi escrita pela primeira vez. E aqui a tecnologia da época nos revela um segredo. A Bíblia menciona tijolos queimados. Isso não é um detalhe qualquer. Pensa só, diferente dos tijolos comuns de barro, secos ao sol, que se desfazem com a chuva, os tijolos cozidos em fornos eram o que havia de melhor na engenharia da época. Eram caros, super resistentes e feitos para durar. Um sinal claro de que a Torre de Babel não era uma obra qualquer, mas sim um monumento para a eternidade. A nossa terceira pista é o betume, que era tipo o cimento da antiguidade. Um asfalto natural que brotava da terra lá na Mesopotâmia, deixando as construções incrivelmente resistentes. A combinação de tijolos queimados com o betume é mais do que uma técnica. É como se fosse a assinatura inconfundível da antiga Suméria, uma verdadeira impressão digital geológica. Com todas essas pistas em manos, um nome começa a se destacar, surgindo como principal suspeito da nossa investigação, a antiga cidade de Erido. As evidências apontam para ela. Vamos descobrir por quê. E é aqui que as peças começam a se encaixar perfeitamente. Olha só. Erido fica na antiga Sinar. É uma das cidades mais antigas da história. A região em volta é cheia de betume. E o mais incrível de tudo, as ruínas de lá contam a história de uma construção gigantesca que foi interrompida de repente e de uma cidade que praticamente do dia para a noite foi abandonada. Coincidência ou a prova que a gente estava procurando? E olha que interessante, não somos só nós que dizemos isso. Os próprios sumérios, em seus textos sagrados, registraram a importância de Eridu. Para eles, foi a primeira cidade do mundo, um presente dos deuses, um lugar de começos, assim como Babel, o ponto de partida de todas as nações. E agora, a prova que faltava. Lá em Eridu, os arqueólogos encontraram uma plataforma colossal, a base de um zigurate que seria gigantesco, mas que foi deixada para trás, inacabada. Por mais de 700 anos, a construção ficou ali, intocada, um monumento ao abandono. Uma imagem que reflete perfeitamente as palavras de Gênesis, e cessaram de edificar a cidade. Mas a torre inacabada é só metade da história. A outra metade é a diáspora, a grande dispersão. Então agora vamos ampliar nosso foco e procurar os vestígios dessa migração em massa que, segundo a Bíblia, espalhou a humanidade pelo mundo todo.
A arqueologia tem um nome para esse evento, a expansão de Uruk Tardio. É um fenômeno que acontece em 4 fases. Primeiro, um crescimento enorme nas cidades da Mesopotâmia. Depois, uma migração súbita, como se algo tivesse empurrado as pessoas para longe. Em seguida, o surgimento de novas colônias em terras distantes. E, por fim, a cultura mesopotâmica se espalhando e deixando suas marcas por onde passava. Parece familiar, não é? É uma narrativa que bate direitinho com o que está nas páginas de Gênesis. Mas como a gente pode ter certeza que foi mesmo uma migração? A resposta, por incrível que pareça, está nessas tigelinhas simples, de borda chanfrada. Elas eram tipo os copos descartáveis da antiguidade, produzidas aos milhares e que os migrantes levavam em sua jornada. Encontrar essas tigelas espalhadas por todo o Oriente Próximo é como seguir um rastro de migalhas de pão, as impressões digitais de um povo em movimento. E o que os arqueólogos descobriram nessas novas colônias é ainda mais impressionante. Em lugares como Hassineb Tepe, na atual Turquia, eles encontraram 2 culturas, uma local e outra mesopotâmica, vivendo lado a lado, mas sem se misturar. Cada uma com seus costumes, sua cerâmica, sua identidade. Uma imagem que nos leva diretamente à confusão de línguas, a um mundo onde a comunicação se tornou impossível. Bom, diante de todas essas evidências, a pergunta que fica é: o que tudo isso significa para a história da Torre de Babel? Chegou a hora da gente juntar as peças desse quebra-cabeça e dar o nosso veredito. Mas, antes de bater o martelo, é importante a gente entender uma coisa. A arqueologia não é como um experimento de laboratório. Ela não pode nos dar uma prova definitiva, com 100% de certeza. O que ela oferece é coerência, é a confirmação de que uma narrativa se encaixa, faz sentido dentro do quebra-cabeça da história. E é exatamente essa coerência que a gente encontra na história de Babel. E o nosso veredito é claro. A história da Torre de Babel não é uma fábula. Ela tem uma coerência histórica impressionante. A geografia, a tecnologia, a dispersão, tudo se alinha com as descobertas da arqueologia. Mais uma vez, a Bíblia se mostra como um livro que conversa com a história, com o mundo real. E para fechar nossa investigação, as palavras de um grande especialista no assunto, o Dr. Douglas Petrovich. Ele não só confirma que Eridu se encaixa em todas as evidências, como nos revela um detalhe crucial. Em textos antigos, a cidade era conhecida pelo nome de Babel. O mistério da localização parece ter sido desvendado, mas não se engane, a história de Babel está só começando. O que aconteceu depois da dispersão? Que outros segredos o tempo esconde? A jornada está longe de terminar. Nos nossos próximos encontros, a gente vai mergulhar ainda mais fundo nesse mistério. O que aconteceu com os povos que se espalharam? Qual a ligação de Babel com a Era do Gelo? Quem foi Nimrod, o fundador da cidade? E talvez o maior enigma de todos, por que a gente encontra pirâmides e zigurates em todos os cantos do planeta? As respostas vão surpreender. E assim, a gente chega ao final desta investigação com uma nova perspectiva. A queda da Torre de Babel não foi o fim de um sonho, mas o começo de uma nova era. O nascimento das nações, das culturas, da diversidade que torna o nosso mundo tão rico. Uma história que continua a ser escrita todos os dias por cada um de nós.